Oba. Pessoal, boa noite a todos, oficialmente agora. Eu quero falar um pouquinho antes das meninas, se vocês me permitem. Se vocês não me permitem, eu também vou falar. Porque, assim, o assunto hoje, né, as meninas vão falar do primeiro artigo que elas fizeram, o primeiro artigo científico sobre BIM, que elas participaram, que elas foram minhas parceiras em fazer. Na verdade, elas fizeram e eu só fui dando assim uns, vamos para cá, vamos para lá e tal. São maravilhosas. De onde eu quero tirar o primeiro tópico? Cara, precisamos de proatividade. Muito bom quando tem, assim, gente que realmente vai atrás do que quer e se engaja, sabe? Eu acho que uma coisa muito legal das duas, né, que me procuraram, assim, tipo, elas não tinham que fazer isso. Elas podiam seguir a vida delas, ninguém obrigou. Mas elas que me propuseram, vamos fazer alguma coisa? E daí eu já fiquei toda animada e vamos fazer, óbvio que nós vamos fazer. E daí eu queria falar com vocês um pouquinho sobre como se faz ciência em arquitetura. A gente tem ouvido falar bastante, né, dos cientistas e dos... Eu vou falar da engenharia também, porque na verdade é o meu métier. A gente tem ouvido falar muito de ciência ultimamente, e isso é uma coisa muito boa, mas a gente relaciona muito a questão da ciência com a medicina, com a biologia, com, né, essas áreas mais da saúde, assim. Então, buscar curas para doenças e é o que as pessoas relacionam de um modo geral diretamente, assim, com cientistas. Mas eu não sabia, quando eu fazia graduação, eu não fazia ideia de como que, nem que existiam cientistas que não eram aqueles de jaleco branco atrás de um becker de ensaio com pipeta. Andressa, maravilhosa, Andressa, muito obrigada, eu não estou sozinha. Ela falou aqui que ela não sabia que arquiteto fazia artigo científico. Então, tá, tudo bem, é importante, a gente não sabia, mas agora a gente está evoluindo e a gente agora vai saber umas coisas. Então, arquitetos são... né, muito importante e salutar que arquitetos façam ciência. E eu vou exemplificar para vocês, assim, quando a gente faz mestrados e doutorados, quando esses mestrados e doutorados são acadêmicos, né, normalmente se desenvolve uma pesquisa científica, tá? Dentro da graduação, se vocês têm interesse em já participar de pesquisas científicas, normalmente existem nos cursos de graduação, todos os cursos de graduação fazem pesquisa, todos os cursos fazem pesquisa, tá? Tem pesquisa no direito, tem pesquisa na administração. Existe um projeto de pesquisa, uma linha de pesquisa, normalmente conduzida por um professor, e aí as pessoas se juntam àquela linha de pesquisa, os alunos, ou voluntariamente, ou mediante algum incentivo, como se fosse um estágio, mas voltado para essas descobertas científicas, tá? Então, quando a gente faz mestrado, por exemplo, o mestrado, para que se faz mestrado, né? Tá, um objetivo dos mais óbvios é assim, as universidades exigem um determinado nível de titulação para tu ser professor, né? Isso meio que está caindo por terra agora, porque as universidades querem baratear, né, o ensino, e aí meio que não estão mais exigindo que seja assim em alguns casos, tá? Mas o MEC, o Ministério da Educação, possui uma diretriz que faz com que, para tu ser chamado de universidade, tu precisa de determinados requisitos, cumprir determinados requisitos. E um deles é isso, é fazer pesquisa científica, produzir pesquisa científica, tá?
Se não, pode ser chamado de centro universitário, pode ser chamado de faculdade, mas não de universidade. Então, para ser chamado de universidade, tem que ter uma quantidade lá em N cursos, de linhas de pesquisa, de produções acadêmicas de pesquisa. Bom, o que se pesquisa em arquitetura, né? Muita coisa. Muita coisa. Hoje, as meninas vão mostrar aqui um artigo que nós fizemos sobre BIM, mais especificamente sobre ensino de BIM. Mas, vou dar outros exemplos. Na engenharia civil, existe, obviamente, pesquisa na área de estruturas. Então, olha como dá para entender que tem pesquisa em milhões de áreas. Por exemplo, a gente quer saber se um determinado concreto é resistente ou não. Então, existem lá uma série de normativas, de testes, de ensaios de laboratório, que também a gente chama de laboratório, que servem para tu provar a determinada resistência de um concreto. Aí, por exemplo, tu quer saber se tu colocando mais areia ou mais cimento, tu vai aumentar ou diminuir a resistência daquele concreto. Tá? Então, isso é uma pesquisa muito específica, né, da área de estruturas, assim, e dá para entender bem que é uma pesquisa quantitativa. Tu vai medir, tu vai botar lá o concreto, ver a resistência, depois tu substitui uma das coisas, uma variável, aí tu testa de novo. Tem toda uma série de protocolos para seguir, muito certinhos, assim, porque senão, como é que tu vai dizer que é o cimento que modificado deu diferença na resistência, se tu não controlar todas as outras variáveis, né? Inclusive temperatura da sala, onde fica fazendo cura. Então, isso é uma pesquisa bem quantitativa. Aí a gente, depois de descobrir os resultados, cheguei à conclusão aqui que sim, aumentou a resistência do concreto. Então, para divulgar esse resultado, se escreve um artigo científico. Esse artigo científico, ele é, então, submetido ou a um evento científico, um congresso, um seminário, e é apresentado nesse evento, ou ele é submetido a uma revista acadêmica, como é, por exemplo, a revista Nature, que a gente escuta bastante falar da área de medicina, onde eles colocam lá todas as descobertas mais recentes. Bom, aí tem outro lado um pouco diferente dessa parte de medições e simulações e matemática, que é a parte qualitativa, vamos dizer assim, pesquisas qualitativas. Existe, por exemplo, uma área na arquitetura que trata de percepção ambiental, tá? É uma área que eu gosto muito, por isso escolhi falar dela. E como é que a gente sabe, por exemplo, como é que a gente pode afirmar que um ambiente hospitalar, quando ele tem mais plantas, mais verde, as pessoas se curam mais rapidamente? Tá juntando duas áreas já, né? Ficou bem mais complexo do que a coisa lá do concreto. Tu tá juntando saúde com arquitetura. Então, tu vai ter que ir atrás dos artigos científicos que já existem sobre isso, e daí tu pode, para aumentar a quantidade de dados ali, para responder essa pergunta, né? A gente sempre tem uma pergunta. Será que se eu botar uma samambaia lá dentro do hospital, encher de samambaia, o pessoal vai se curar mais rápido porque eles se sentem melhor? Aí a gente vai atrás de responder essa pergunta. Como que eu vou responder isso? Perguntando para as pessoas, às vezes, tá? Então, às vezes, a maneira que se faz pesquisa científica em arquitetura, muitas vezes é por entrevistas e questionários. Muito, tá? E isso, talvez vocês lembrem que semestre passado vocês responderam um questionário para as gurias. Muitos de vocês responderam um questionário para as meninas. A partir desse questionário é que elas vão explicar todas as partes, mas assim, juntando com um monte de outras coisas,
a gente criou evidências de que determinada coisa está acontecendo ou não está acontecendo. Então, é mais ou menos isso que a gente faz quando faz ciência, só que sempre dentro de uma metodologia e um rigor científico bem rigorosos. Um rigor rigoroso é ótimo, mas é um rigor bem rigoroso, porque a gente precisa, por exemplo, de estatística, que é uma coisa que nós na arquitetura passamos longe, não sabemos como é que é fazer análise multivariada de dados. Bom, no mestrado eu tive que aprender, porque a minha pergunta de pesquisa, por exemplo, no mestrado, precisava desse conteúdo quantitativo para eu conseguir responder a pergunta com convicção, porque na estatística eles te dizem, olha, tu vai medir nesse universo, então tu tem que pegar uma amostra de pessoas X, distribuídas no território dessa maneira. Então, assim, é só para, né, bem por cima, aqui perguntaram uma coisa sobre as presenças, eu não sei. Não sei sobre a presença. Bom, a gente está gravando, de qualquer forma, eu consigo ver quem são as pessoas que estão, mas, por exemplo, meus alunos de conforto ambiental, vem quem quiser. Vocês já são grandes, né? E daí eu acho que a gente deve aproveitar momentos como esse, imperdíveis, e cada professor vai ter a sua maneira de controlar a presença ou não. Certo, pessoal? Bom, então eu queria só falar assim rapidamente, não sei se deu para entender mais ou menos que tem várias formas de fazer pesquisa científica. Por exemplo, na UBRA, nesse caso das meninas, eu não tenho uma linha de pesquisa dentro da universidade como pesquisadora e daí vamos fazendo coisas. Não, eu meio produzo essas coisas, já produzi algumas vezes, por livre e espontânea vontade, assim, porque eu tenho interesse e porque ninguém é bobo nem nada, né? Para me manter num nível de empregabilidade mais alto, eu tenho que me manter atualizada. E fazer essas pesquisas é uma maneira de me manter atualizada e ter novidades na hora que a gente precisa, né? Tu vai numa entrevista de emprego novo, por exemplo, qual é o teu diferencial? Ó, o meu diferencial nesse caso é que eu tenho feito pesquisa sobre o ensino de BIM, eu tenho participado de pesquisas sobre o ensino de BIM. Talvez isso interesse para quem está me contratando. E dessa mesma forma, vocês podem se envolver de diferentes maneiras nas mais diferentes coisas. Conhecimento teórico para aplicar na prática. Sim, às vezes é só teórico também, né? Existem pessoas que estudam sobre a forma de edificações, por exemplo, e por que a gente acha bonito determinadas coisas. Tem de tudo, gente. Estudam a história cronológica dos acontecimentos e daí relacionam um acontecimento com o outro. Muitas coisas podem ser feitas, tá? Pesquisas de desempenho, pesquisas de... que mais? Pesquisas de BIM. De BIM, por exemplo, entra lá na engenharia, na área de gestão, tá? É onde está inserido o BIM, ele está muito pouco inserido em linhas de pesquisa dentro da arquitetura. Tem várias, mas bem menos do que na engenharia. Na engenharia existe o assunto, o tema master, assim, que é gestão, né? Gestão de processo de projeto, gestão de projetos, e aí dentro o BIM entra muito forte. E por isso o interesse também em que isso chegue até vocês de alguma forma, né? E daí, bom, se vocês tiverem dúvidas sobre isso também, e sobre cursos de especialização e essas coisas nada tudo, eu posso ajudar, eu gosto de ajudar sobre isso.
Para quem quer fazer mestrado, a dica é a seguinte: cada programa de pós-graduação tem os seus critérios para a pessoa entrar, ingressar naquele mestrado. Então, vocês devem procurar na página da própria instituição. Por exemplo, na URGS, a gente tem o programa de pós-graduação em arquitetura, que chama PROPAR. Tem o programa de pós-graduação em urbanismo, que é o PROPUR. Esses dois ficam sediados na Faculdade de Arquitetura. E tem uma possibilidade que foi para onde eu fui, é o lado negro da força, o outro lado da rua, lá na Sarmento Leite, que é dentro do NORI, que é o programa de pós-graduação em engenharia civil, tá? Lá dentro eles também aceitam arquitetos. Então, tem programas que aceitam. Ótimo, Charles. Venha conosco. Enfim, cada programa de pós-graduação vai ter os seus critérios. Está interessado em formar determinadas pessoas em linhas de pesquisa específicas. E é por aí que a gente começa a pesquisar. Prof. Pisato. Oi. Fale, meu amor. Deixa eu só fazer um complemento, Carol, a essa importância aí da iniciativa das meninas, tá? E a isso que tu falou sobre a questão da pesquisa, que é o ato de escrever, né? Porque quando a gente ingressa no curso de arquitetura e a gente começa a trabalhar as atividades que são inerentes ao arquiteto, a gente acha que tudo se resume a desenho, a produção gráfica. Desenho e render. Né? Mas a parte textual, às vezes, ela é tão ou mais importante para comunicarmos as ideias e defendermos as ideias as quais a gente se fazem necessárias no momento de uma apresentação de projeto. Tá? Certo. Por muitas e muitas vezes na minha vida profissional, tão importante ou mais importante que os desenhos foi a parte textual. Tá? Com certeza absoluta. A gente costuma dar em termos de academia nossa, né, em termos até de avaliação, a gente costuma dar muito pouca importância para isso. Uhum. Restrito somente aos cursos, às disciplinas que são teóricas, basicamente. Né? Uhum. Mas sempre que a gente dá um jeito, até nas teóricas, de envolver uns desenhinhos para poder avaliar melhor a gurizada. Para o pessoal não torcer tanto a cara. Isso. Porque, afinal de contas, né, parece que a gente só dá importância para isso, mas não. Preparem-se. Na vida profissional, vai ser muito necessário o escrever bem, o comunicar uma ideia. Já é muito importante. Então, por isso que é muito bem-vinda a palestra de hoje, acho, e ouçam bem as dicas que as gurias têm para vocês, porque eu acho que isso é ouro, tá? Essa aula vale por um semestre, eu tenho certeza disso. É verdade, Charles. Assim, ó, eu vou complementar ainda a tua complementação, que leitura, né? Putz, na faculdade a gente lê tão pouco, mas tem alguns momentos, assim, que alguns bichinhos nos mordem mais forte. Eu vou citar até o Eduardo, que deve estar por aí, o Eduardo Hurley. Ele está mordido por um bichinho, olha, ultimamente, que chama habitação de interesse social. Mordeu ele, mordido. E daí ele agora vai querer fazer o TC dele, e ele está devorando livros e textos sobre o assunto. Então, procurem uma coisa que vocês gostem, sabe? Ninguém está dizendo para vocês também serem sofredores e ficarem aí, né, vivendo a vida sem prazer. Não, é para ler e escrever sobre coisas que vocês têm interesse, né? E eu tenho percebido muito forte essa coisa no BIM. Gente, o textual
no BIM é muito mais importante do que era antes, porque a troca de informações, muitas vezes, ela é textual. E, às vezes, uma vírgula muda o sentido, o significado das coisas, até na hora de tu traduzir isso para o computador, para a linguagem computacional. Então, é bem por aí, assim. É importante nós sermos leitores, nós sermos críticos, sobretudo, né, críticos, e sermos escritores, nem que seja de parágrafos, mas parágrafos que façam sentido, porque a gente tem percebido muito que não é isso, que tem, assim, quando vocês se comunicam com a gente pelo aula, por e-mails, tudo isso é comunicação textual e super, super importante tu ser claro no que tu tá dizendo, passar a comunicação. Bem Bom, colocado, bem colocado. Show. Escrever é uma questão de estar movido por aquilo, né? É uma comichão interna, uma necessidade muito maior de uma necessidade de se expressar, né? Eu não. O livro que eu escrevi até hoje na vida foi a minha dissertação, né? Eu não, assim como o Charles, eu não fiz um livro físico. Mas ele, como arquiteto escritor, pode dizer mais que eu, que é bem importante. E. Fica para uma próxima. Vamos nos concentrar nas gurias. Sem pressão, tá, gurias? Sem pressão, sem pressão. Sem pressão, sem pressão. Somos 86 pessoas na sala no momento, né? Isso é ótimo, gente. Depois a gente pode conversar mais, né, sobre tudo isso. A gente sabe que as pessoas, nem todo mundo se interessa sobre isso. Ok, tudo bem, tem espaço para todos, mas é um conselho, né? É assim, uma recomendação de que vocês se dediquem minimamente a isso. A Unifax tem uma revista digital chamada Traço, onde os alunos da faculdade podem submeter artigos. Olha, que bacana! Várias iniciativas existem nesse sentido e, por exemplo, na própria UBRA, vocês podem participar de salão de iniciação científica, salão de extensão. Basta para isso vocês se organizarem e vocês, né, principalmente quererem fazer, que é o principal. Eu ia dizer mais uma coisa. Para fechar, essas coisas todas de escrever e pesquisar em arquitetura são tão importantes a ponto de surgirem, por exemplo, leis, como foi o caso do Ministério das Cidades, as leis de habitação de interesse social. É uma discussão teórica muito robusta, muito forte, que fez com que políticas fossem criadas e, né, os arquitetos têm que participar das decisões nas cidades, têm que participar das decisões que dizem respeito aos nossos temas afins, porque senão outra pessoa vai decidir por nós, né? Então, é muito importante que a gente participe disso. Tá, já falei um monte. Ju e Esther, eu tô morrendo de orgulho de vocês. Vocês sabem, né, que eu não só morri de orgulho porque vocês fizeram aquele trabalho lá em Sistemas 1, como depois quando me convidaram para a gente fazer o artigo, como depois com toda a seriedade que vocês levam, né, com vocês em tudo que vocês fazem. E então eu sou fã de vocês, que fique declarado aqui publicamente. E muito obrigada por, né, fazerem essa apresentação para nós. Isso vai ser muito bacana para futuros trabalhos aí que a gente vai organizar com o pessoal. 2 formandas, né? Estou tremendo na base agora esse semestre. Tá, maravilhosas. Com vocês. Tá, então, boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu confesso que eu e a Ju, a gente estava bem nervosa, né, por esse momento, e a gente quer que seja especial não só pra gente, mas para vocês também. E, na verdade, esse é um artigo que a gente submeteu, enfim,
ao ENTAC, mas a gente acredita que ele é especialmente importante para a gente, sabe? Para a nossa universidade, porque, querendo ou não, tem vocês nesse artigo, sabe? Tem vocês, as respostas de vocês, a gente analisou como que a gente está na situação do BIM, comparou, claro, com dados de pesquisas, tanto de outra universidade, que a gente vai explicar depois como funcionou, como também com o próprio referencial teórico, né? O que a literatura diz sobre o BIM, sobre a aplicação, sobre o ensino, né? Então, a gente quer que vocês se sintam parte disso, né? Porque é uma análise da nossa universidade, querendo ou não, né? Que pode servir, sim, para daqui a pouco outras universidades fazerem uma análise do nosso artigo e dizer como é que é lá, a realidade deles. Mas a gente acredita que pode ser, sim, interessante para vocês, porque às vezes a gente tem essa curiosidade, né? Como que a gente está no ensino do BIM, como que a gente está em relação ao mercado, enfim. E a gente gostaria que vocês participassem disso com a gente hoje. Ju, se apresenta. Oi, gente, eu sou Juliana. Eu só tô um pouquinho nervosa, mas isso é normal. Primeiro de tudo, eu queria, em meu nome, em nome da Esther, até mesmo em nome da Carol, dizer que a gente está muito feliz de estar aqui. A gente não imaginava essa repercussão, querendo ou não, isso é um fruto que a gente está colhendo do nosso artigo, né? E o nosso filhinho, que a gente chama, a gente está muito orgulhosos dele. E agradecer também todo mundo que veio nos assistir. E a gente espera que seja muito legal, como a Esther falou. E caso alguém tenha alguma dúvida, não sei se a Esther se opõe, mas por mim podem ir fazendo perguntas e a gente deixa mais dinâmico, assim, se vocês não se importarem. Né, Esther? Exatamente. Se alguém quiser ligar o microfone também, fazer uma pergunta por áudio. Vamos fingir que a gente está conversando, gente, por favor. Bom, então, eu vou iniciar a nossa apresentação. Só para dar uma introdução sobre o que a gente vai fazer. A gente veio aqui a convite da Prof. Carol para a nossa Semana Magna BIM, e a gente quer trazer um pouquinho de como foi a nossa experiência com isso tudo que a gente passou, as nossas etapas, o que a gente teve que aprender. Aí a gente conheceu pessoas, a gente fez contatos, né, Carol? A gente teve que ler muito, a gente conheceu muita coisa que a gente não fazia ideia que existia. Então, tudo que a gente teve que se inteirar e desse meio de pesquisa acadêmica e também sobre o BIM, né, sobre o ensino de BIM. Aí também a gente vai falar, obviamente, sobre quais eram os nossos objetivos, onde que a gente chegou, quais foram as nossas conclusões, cientificamente falando, e também pessoais. A gente pode compartilhar um pouquinho sobre como foi para nós isso tudo. Acho que já dá para ver que a gente amou fazer, mas, enfim, cada uma teve uma percepção sobre isso. Então, a gente vai abordar essas questões ao longo da nossa apresentação. A gente montou, então, uma espécie de passo a passo. Aí eu vou apresentar a tela aqui. Só um segundinho. Eu estava esquecendo do mais importante. Na verdade, a gente não só vai apresentar os dados que nós tivemos, mas também a nossa experiência de como que ocorre a construção desse artigo, né? Como que ele vai se estruturando, né? Exatamente. As etapas técnicas, assim, que são necessárias também, né? Vocês estão enxergando a minha tela? Aham. Tudo certo. Então, sim, estamos enxergando bem. Tá, então, como a Carol falou, o nosso artigo, né, escrito por nós três, a Esther, a Carol e eu, ele é intitulado Ensino de BIM em um curso de Arquitetura e Urbanismo, Análise Comparativa sobre Percepções de Demanda. Ele foi escrito para ser submetido ao ENTAC, que é o Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, que consiste em um evento que ocorre a cada 2 anos, e ele é de organização do ANTAC, que é a Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. Só para vocês entenderem um pouquinho, o objetivo desse evento é levar a discussão da produção científica e problemas relacionados ao ambiente construído, sempre relacionados a esse tema, e ele traz como público-alvo instituições, empresas públicas, empresas privadas e a academia, que atua muito forte nesse evento, né? Todas as esferas da academia. E é justamente a integração desse público-alvo que ele permite que facilita uma melhor relação entre o mercado de trabalho e a academia, e que isso é bem importante no nosso artigo. A gente também abordou essa questão, até foi um dos diferenciais do nosso artigo. Depois a gente vai explicar. E falando especificamente sobre esse evento em que a gente está submetendo o nosso artigo, que é a 18ª edição, ela trata do futuro da tecnologia do ambiente construído e os desafios globais.
Então, a gente vai contar um pouquinho desde como surgiu a ideia para a gente fazer esse artigo acadêmico, e aí, caso alguém tenha alguma dúvida, podem ir nos interrompendo. A gente iniciou, então, com uma breve linha do tempo, mostrando para vocês como que o BIM entrou nas nossas vidas, e iniciou com um curso de Revit, que a Esther e eu fizemos em 2017, durante o meio do ano, nas férias, e esse curso, ele foi o apoio, né, ele serviu de apoio para que a gente fizesse o nosso primeiro projeto em BIM, que foi o edifício de uso misto de PP3, projeto 3, no final de 2017. Aí passou-se um ano, teve um intervalo aí, e a prof. Carol entrou nas nossas vidas. Ela nos dava Sistemas Estruturais 1, e foi nessa disciplina, como ela já comentou, que a gente fez um trabalho em grupo que consistia em uma revista, e a gente escolheu falar justamente sobre o BIM. Então, a gente acha que é certo dizer que foi uma série de fatores que nos levaram a essa aproximação com o BIM, né? Desde os cursos que a gente fez, que são as atividades extracurriculares, as disciplinas que a gente cursou, as pessoas que a gente conheceu, como a prof. Carol. Então, várias coisas foram alimentando esse nosso interesse, né, que a gente foi percebendo sobre o tema. Aí, então, como a Carol disse, a gente queria fazer alguma coisa, porque nós nos organizamos para que a gente fizesse somente o TCC durante esse ano, né? Então, a gente estava mais tranquila, assim, com relação à grade curricular. E aí, a gente falou, Carol, a gente quer fazer algo. E aí, a Carol teve essa brilhante ideia, já percebendo o nosso interesse pelo assunto. Ela falou, então, vamos escrever um artigo. E a gente amou a ideia, a gente topou de cara, óbvio. A gente ficou muito feliz e até surpresas com esse convite, né? Acabou sendo um convite. Porque por mais que a gente não imaginasse que isso pudesse acontecer, a gente sempre quis fazer isso. É estranho, assim. Mas a gente aceitou, então, de cara, né, Esther? Exatamente. Ju, deixa eu comentar uma coisa. Não dá para perder a oportunidade nenhuma. Não. Que o nosso grupo no WhatsApp se chama Sou CDF, porque a gente ama CDF. Obrigada, de nada. Exatamente. Tá, então, essa moça rifaceira, em seguida, ficou, tipo, com o cabelo em pé, porque aí a gente começou a ter uma série de dúvidas, né, como, por exemplo, por onde a gente vai começar para fazer um artigo, a gente não fazia ideia. Será que a gente vai dar conta disso tudo? Porque é algo totalmente novo, então é normal que a gente tenha dúvidas e que a gente não saiba muito bem como agir, né? Mas, só dando um pequeno spoiler do que a gente ainda vai explicar mais à frente, nós conseguimos, sim, essas são as 8 páginas do nosso artigo finalizado, que foi submetido ao ENTAC. Mas isso só foi possível porque a gente teve uma metodologia bem certinha, assim, de encontros. Até vale a pena ressaltar que eles iniciaram, assim, bem forte, junto com o ano letivo, né, de 2020. A gente começou os assessoramentos com a Carol no início do ano, então, em fevereiro. Se eu não me engano, a gente teve 3 assessoramentos presenciais, algo assim. Em seguida, ocorreu o que está ocorrendo aí no mundo e a gente teve as aulas totalmente online, né? Então, os nossos assessoramentos passaram a ser assim também. Aí a Carol estipulava metas, a gente conversava sobre o que a gente deveria produzir e pesquisar, e aí nos próximos encontros a gente ia discutindo sobre isso. Mas, como um artigo é um documento científico, né, a gente não poderia, assim, começar a escrever simplesmente do nada. A gente precisava traçar objetivos, ele tem que ser claro no que ele quer mostrar. E dentro do BIM, a gente tem inúmeras possibilidades que podem ser abordadas, um tema tão vasto e rico, né? Então, sobre o que a gente iria falar? Aí a Carol teve a ideia de que a gente fizesse uma espécie de continuação de um artigo que ela escreveu em 2018 com mais 4 autores, intitulado Ensino de BIM em um curso de arquitetura e urbanismo, avaliação da percepção de demanda. E esse artigo, ele falava sobre a familiaridade dos alunos de uma outra universidade privada com o tema BIM. Então, a nossa intenção seria avaliar a familiaridade dos nossos colegas, né, no caso da UBRA, com o BIM, poder comparar esses dados, e aí um pouco mais além, como a gente vai mostrar mais para frente.
E aqui a gente trouxe também a referência do artigo da Carol e demais autores, caso alguém tenha interesse em pesquisar depois, pode procurar. Ainda sobre os objetivos, quando a gente começou a pesquisar e a ler sobre o assunto, a gente teve muitas ideias, a gente queria falar sobre tudo ao mesmo tempo, mas como eu falei, deveria ter um norte a ser seguido, né? Então, mas essa explosão de ideias que a gente teve, ela foi muito bem-vinda, porque isso nos dava gás e nos dava repertório, né? A gente montou uma biblioteca bem grande, assim, de pesquisas que a gente fez, mas a gente precisava trazer algo a mais para que fosse uma pesquisa realmente válida, para que fosse uma pesquisa científica. Ela tem que acrescentar algo como a Carol nos passou, né? Ela tem que trazer um pouquinho, nem que seja um pouquinho a mais do que já foi feito. Para isso, a gente teve que montar uma espécie de estratégia para que a gente pudesse filtrar toda aquela bagagem que a gente acumulou, todas as informações e os dados, para que a gente tivesse condições de comparar isso tudo e ver, então, o que a gente poderia mostrar de novo entre tudo que já havia sido feito. Então, assim como no artigo que foi escrito em 2018, que a gente já mostrou, nós ouvimos os alunos do curso, e são os discentes, mas a gente ampliou um pouquinho essa janela, que isso não havia sido feito no artigo anterior, e ouvimos também o nosso corpo docente. Para nós, eles representam, então, a academia dentro da nossa pesquisa. E o grande diferencial que a gente pode citar do nosso artigo é que a gente ouviu também 5 profissionais arquitetos que atuam em escritórios muito grandes da nossa região e que são muito fortes no BIM, que são de rede de contato da Carol também. E para nós, eles seriam o mercado de trabalho. Então, a nossa intenção também passou a ser descobrir quem puxa a demanda do ensino de BIM atualmente, se é a academia ou se é o mercado de trabalho. Então, tá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa metodologia de trabalho, né? Trazendo um pouco do conceito da palavra em si, ela é derivada do latim e ela significa caminho de realização de algo. E a nossa metodologia, ela foi dividida em 3 grandes grupos. A gente dividiu em 3 etapas, sendo a primeira uma revisão de literatura, a segunda etapa a gente definiu ela com um caráter descritivo, e a terceira e última etapa com um caráter exploratório. E agora a gente vai falar sobre um pouquinho sobre cada uma dessas etapas pelas quais nós passamos, né, para construir esse artigo. E, na verdade, uma coisa que eu queria ressaltar ali, né, a Ju mostrou para vocês a cara do conjunto, as nossas 8 páginas, que, na verdade, às vezes é muito mais difícil a gente ser conciso e trazer algo relevante, né, do que a gente escrever demais. Na verdade, a gente tem 8 páginas e é o número máximo, né, a ser submetido, né, e a gente ainda submeteu como um artigo expandido, né, na verdade, muitos submetem os resumos, que são 3 páginas, se não me engano, né, então, na verdade, a gente chegou ali no máximo, mas a gente comentou, né, que nessas 3 etapas que nós tivemos, nós absorvemos muitos conteúdos que a gente poderia construir diversos outros artigos, né, que nem a nossa pesquisa. Uma coisa que eu quero reforçar, inclusive, é que a gente não conseguiu colocar tudo, todas as respostas, todos os gráficos no nosso artigo, sabe? Tudo que vocês passaram pra gente, a gente não conseguiu colocar tudo, mas a gente quer disponibilizar essa pesquisa para quem quiser, enfim, para ter essa noção que nós tivemos, né, sobre o ensino do BIM na nossa universidade em específico, porque realmente os dados, eles são muito interessantes, assim, de se ver. Porque na investigação científica, né, nessa produção do artigo, a gente não pode simplesmente falar as coisas, assim, por mais simples que seja, né? Eu acho que o BIM está sendo mais usado hoje, sabe? A gente foi lá e mostrou, ainda que a gente tenha comparado um artigo de 2018 com um artigo de 2020, nesses 2 anos teve muita mudança. E daqui a pouco, daqui 2 anos, para quem está no início do curso, a Carol não diz assim para um de vocês, né? Tá na hora da gente medir o ensino do BIM de novo, vamos ver o que mudou das gurias para cá, né? Então, isso é muito interessante, assim, ver como é, sim, um processo de transição e gradual, mas ele tem ocorrido, assim, muito rápido, né? Tanto que a gente pode ver várias mudanças nesse curto espaço de tempo que a gente vai mostrar para vocês agora. É impressionante a mudança que a gente já observa em 2 anos, né? Então, se isso ocorrer com uma estratégia de pegar alguém de início de curso, por exemplo, e fazer um no início e fazer um no final e medir na mesma universidade, seria bem interessante, assim. Bom, então agora eu vou seguir o slide, vou seguir o roteiro.
A nossa revisão de literatura, a gente caracterizou ela como a fundamentação da nossa investigação. E daí é onde a gente foi ver o que os sites, os anais, artigos, livros, o que eles diziam sobre o assunto, né? A gente foi se inteirar em primeiro momento. Então, assim, a gente tem diversos sites de pesquisa científica que vocês podem usar, enfim, são muitas plataformas com muitos conteúdos de qualidade, mas a gente resolveu concentrar a nossa pesquisa dentro do meio no qual a gente estava visando submeter o nosso artigo, para que, de fato, a gente pudesse ter uma noção melhor de onde a gente tinha que chegar, sabe? Porque isso era muito importante, assim, tanto que a Ju falou inicialmente sobre os nossos objetivos, foi uma das primeiras coisas que nós traçamos, porque senão, como esse universo, ele é muito grande, que nem a Carol falou, apesar da gente não saber, né, o universo de pesquisa é muito grande, a gente precisava ter para nós isso muito bem definido para a gente conseguir sair do lugar. Então, a gente resolveu concentrar as nossas pesquisas no ENEBIM e no ANTAC. O ENEBIM seria o Encontro Nacional sobre o Ensino do BIM, e o ANTAC a Ju já falou também, para que a gente pudesse realmente estar capacitadas, né, para submetermos um artigo dentro de plataformas desse gênero, né. E até foi por indicação da Carol também, como ela já está muito mais inserida nesse meio, de nos dar, assim, o caminho, né, para a gente pesquisar dentro desses sites, dentro do arquivo deles. E aí a gente aplicou um filtro, depois acho que a Esther vai falar também, um filtro específico, porque mesmo dentro desses dois sites tem pesquisa sobre inúmeras coisas, não só sobre o ensino de BIM, né? Exatamente. E também essa parte de filtrar as pesquisas e o que de fato tu vai se dedicar a ler ou não, né? Também é bem complicado, assim. Na verdade, a gente acabou absorvendo muito conteúdo com isso, né? E também aprendendo muito. Uhum. Bom, mas então, partindo para o caráter descritivo agora. A gente definiu duas descrições principais que nós fizemos. Uma das descrições que nós fizemos foi do que seria BIM. Nós não fizemos uma descrição, mas nós buscamos uma visão sobre a descrição do ensino do que seria o BIM. Porque mesmo que o nosso trabalho não tem como objetivo definir o que é BIM, é necessário contextualizar sobre o que a gente está falando, né? A gente não começa a pesquisa assim do nada, né? Então a gente contextualizou para a gente o que seria BIM, porque a gente sabe que BIM adquiriu diversos significados ao longo do tempo. Então a gente colocou a nossa visão sobre BIM e a partir disso a gente começou a especificar sobre o ensino do BIM em si, que é onde a gente tem um outro caráter descritivo, que seria como o BIM é abordado na nossa universidade. Em uma breve descrição, a gente contextualizou a nossa realidade, em que disciplinas ele é visto, enfim, a gente contextualizou como que era essa dinâmica do BIM na nossa universidade. Então, dentro do que seria BIM, a gente sabe que tem várias coisas, né? A gente trouxe algumas palavras, inclusive algumas que não são, que seria software, né? Isso porque a Carol deu um curso, a gente participou, muito bom, que BIM não é software. A gente tem softwares BIM, mas BIM não é apenas o software, né? Então, aqui a gente trouxe também como uma lembrança da Carol pra gente, né? Não sair da mente isso. Então, aqui a gente trouxe a principal frase que nós usamos, né? BIM é o processo de produção de dados para projetos de alta performance. Essa frase, ela é do Gaspar, que é ele fez um trabalho de mestrado, agora bem recente, em 2019. A orientadora dele era a Regina Ruschel, que eu acredito que quem já pesquisou um pouquinho mais sobre essa parte da literatura, do BIM, etc., deva conhecer ela, né? Uma pessoa maravilhosa que a Carol nos apresentou, né? Para quem já teve aula com a Carol de estruturas, né? O xodó dela é o Iopanã. Do BIM é a Regina. Eu trouxe, Carol, maravilhosa. Eu não estou vendo vocês, que pena. Eu tenho que fazer um bonequinho da Regina para eu ter também. Deixa com a gente, cara. É verdade. Meus ídolos. Esse bonequinho aqui é de quando as gurias fizeram o Sistema Zoom, aquele que elas inventaram nos fantochezinhos. Eu trouxe aqui só para a gente citar o nome do trabalho, da dissertação do Gaspar, do Roberto da Mota Gaspar, o significado atribuído ao BIM ao longo do tempo, e a orientadora dele, como a Carol falou, é a professora Regina Ruschel, caso
Depois a gente pode passar também, caso alguém tenha interesse em pesquisar. E a gente assistiu uma palestra, né, onde ele apresentava essa dissertação dele, e foi assim, incrível, né? Ele, a pesquisa dele era de mestrado, né? Então, o nível da pesquisa. E foi muito incrível, assim, porque ele explicou todo o processo dele de pesquisa mesmo, né? Como que ele fazia os filtros, enfim, todo esse processo mais metodológico mesmo, né? Que a gente não fazia nem ideia, assim, e que foi muito interessante. A nossa metodologia, ela foi um pouco mais simples, né? Mas ela nos serviu para chegarmos ao nosso objetivo. A gente achou que a gente tinha lido bastante até a gente conhecer ele e mudar os nossos conceitos. Exatamente. Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a nossa terceira etapa, que foi o caráter exploratório. E, na verdade, é essa terceira etapa que abrange a grande massa, a grande parte da nossa pesquisa, né? É onde a gente realmente se concentrou, né? E é ela que ocupa a maioria das páginas do nosso artigo. É os nossos resultados, né? Nesse caráter exploratório, onde nós fizemos 3 pesquisas, né? Com 3 grupos. Um grupo de alunos, um grupo de professores e um grupo de profissionais, que agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles e sobre os resultados que nós obtivemos em cada um. Em síntese, né? Porque seria impossível trazer tudo, como a Esther comentou. Exatamente. Aqui, sobre os alunos em específico, eu trouxe só para contextualizar, né, para vocês saberem, assim, qual foi o alcance da pesquisa. A gente trouxe aqui o semestre que os alunos que responderam, que participaram, estavam cursando, e qual projeto eles estavam cursando. Em questão numérica, assim, a nossa pesquisa, ela contou com 112 respondentes, e ela foi feita em plataforma digital. Então, a gente pode ver que os semestres que tiveram mais abrangência, o principal deles foi o 7º semestre, mas os demais era, assim, da metade para o final do curso, são os que tiveram mais abrangência. A gente também acredita que isso se deva ao fato de que a gente divulgou essa pesquisa nas redes sociais da nossa universidade. E muitas vezes, quem é aluno novo, enfim, quem está no início do curso, muitas vezes não está inteirado dentro dessas plataformas, né? Por exemplo, eu fui participar dos grupos, enfim, quando eu já estava lá no 3º, 4º semestre, por aí. Antes disso, eu não estava inteirada dentro desse meio, né, de relações entre os alunos, entre os outros estudantes. E como a gente acabou divulgando dentro desse meio, né, entre os estudantes, até porque a gente já estava, né, em distanciamento social, a gente acredita também que um pouco se deva a isso. Mas a gente ficou muito feliz com o número de respondentes, porque se a gente for contar que todos eles são estudantes da UBRA, estudantes de arquitetura, 112 estudantes de arquitetura da UBRA, é muita gente que participou, né? A gente ficou muito feliz com o engajamento de vocês. Representa o nosso curso, né? Querendo ou não, por mais que não tenha sido todos os alunos, é um bom número, né? Exatamente. Então, ali, sobre o projeto, né, que os alunos estavam cursando, ele vai corresponder com o semestre, né, e também da mesma forma partiu ali dos ateliês mais finais, assim, de curso, né. Uhum. Outra pergunta que nós fizemos, que é uma pergunta geral, assim, para a gente começar a falar de coisas mais específicas, a gente perguntou se os alunos sabiam o que era BIM. Então, aqui, nessa lâmina em específico, a gente trouxe a comparação entre os dados que nós obtivemos agora e os dados da pesquisa de 2018, para que a gente pudesse estabelecer uma relação para vocês, tá? Agora, nos dados de 2020, a grande maioria dos alunos respondeu sim, saber o que é BIM e já utilizaram software BIM. E é aqui que eu quero concentrar minha atenção, porque é aqui que está a principal diferença. Em 2018, o BIM também era muito conhecido, a maioria dos alunos também respondeu saber o que era BIM, mas ao contrário de já utilizar, eles só tinham vontade de aprender um software BIM. Então, essa é a principal realidade, né? Como que essa vontade se transformou em realmente, sim, eu uso um software, sabe? Não é mais apenas um desejo que as pessoas tinham de usar o BIM, agora as pessoas realmente, de fato, estão usando isso dentro da universidade numa escala muito maior. Eu trouxe aqui em questão de números, só para quem tiver curiosidade, né?
Das 112 pessoas que responderam ao nosso questionário, 86 pessoas marcaram utilizar algum software BIM. E desses, para quem tem curiosidade, já que a gente vai ter um debate, né, nos próximos dias sobre o Revit e o ArchiCAD, 55% das pessoas que utilizam o software BIM usam ArchiCAD e 45% usam Revit. Gente, amanhã a gente vai ter que os 45 vão ter que lutar para superar os demais. Nós estamos os 45, né, Esther? Mas enfim, só para questão de curiosidade, né? Porque a gente sabe que esses softwares realmente dominam o mercado, né? Mas existem outros softwares BIM, né? Só para complementar. Mas nenhum deles foi marcado. Ali, se a gente somar o laranjinha com o azul, né? Eu sei o que é ou já utilizo, dá quase 100%, né? Chega a mais de 90%. Exatamente. Então, é muita gente e é muita diferença em pouco tempo, né? Em 2 anos. É bem impressionante mesmo. Bom, a gente pode também ali ver a proporção de pessoas que nunca ouviram falar sobre BIM, né? Como ela diminuiu, hoje ela é praticamente insignificante, né? Antigamente, em 2018, ela era bem significativa ainda, né? Sim. Mas hoje em dia não. É muito difícil um aluno de arquitetura dizer que nunca ouviu falar sobre BIM. Partindo, então, para outra questão que nós trouxemos, a comparação entre a pesquisa de 2020 e a pesquisa de 2018, foi onde as pessoas tiveram o primeiro contato com o BIM. E aqui a gente também já pode tirar algumas conclusões, assim, de coisas que andam mudando. Em 2018, a grande maioria das pessoas afirmou ter o primeiro contato com o BIM na universidade, na faculdade. Em 2020, isso não muda. A maioria das pessoas também tem o primeiro contato na faculdade. Só que uma coisa a gente achou muito interessante. A gente percebeu que a faculdade, ela, apesar de ainda ser a maior aproximadora, né, dos alunos com o BIM, ela perdeu espaço. E ela perdeu espaço especificamente para os cursos extracurriculares, né? Eles avançaram muito, né? Os cursos extracurriculares foram quem cresceu, a universidade diminuiu nessa aproximação do contato com o BIM, enquanto as outras, né, que seria as plataformas digitais, a internet e o trabalho e o estágio, eles permaneceram. O que teve alteração em específico foi a faculdade e os cursos extracurriculares. Então, aqui a gente percebe que a faculdade tem perdido um pouco de espaço para esses cursos extracurriculares. Por quê? Porque a gente não vai se atrasar, né? Se a gente não tiver todas as bases necessárias, né? Então, os alunos, a gente percebeu com isso que eles têm buscado fora esse conhecimento, né? Que muitas vezes acaba não sendo oferecido, né? Apenas nas aulas regulares dos nossos cursos, das nossas disciplinas. Acaba ocorrendo uma procura individual, né? Tu não quer ficar para trás e aí tu vai atrás de aprender um software BIM para fazer o que teus colegas estão fazendo, né? E claro que aqui a gente está falando da nossa universidade, né, atualmente. Então, a gente não está generalizando a pesquisa ocorrida na nossa universidade. Exatamente. Aqui, então, a gente trouxe um outro questionamento que a gente fez, que já é um pouco mais específico, né, sobre o uso do BIM, já não é mais sobre apenas saber, enfim. A gente perguntou para os alunos quais funcionalidades do BIM eles conheciam. E como é de se esperar, né, praticamente todos conhecem a modelagem e geração de desenhos. Os desenhos de ofícios, né, como cortes, plantas e fachadas. E, na verdade, é muitas vezes isso que acaba aproximando, no caso dos alunos, né, ao uso do BIM, né, porque a gente quer produzir mais rápido, a gente quer ter mais tempo de projeto, menos tempo de representação, às vezes, né. Então, na verdade, isso é uma coisa que aproxima, né, as pessoas de um software BIM, mas isso acaba não trazendo todo o conhecimento das potencialidades que o BIM tem, na verdade, se ele for usado em sua totalidade, não totalidade, né, mas, enfim, ele tem muito mais a oferecer do que apenas isso, sabe? E se a gente for analisar as funcionalidades do BIM, elas são conhecidas, além dessa, né, digamos assim, medianamente, né? Metade das pessoas, assim, conhece relativamente as outras funcionalidades. Não sei se vocês querem que eu fale todas elas, né? Enfim, mas diversas outras funcionalidades, elas são conhecidas de forma mediana. Mas quando a gente compara... Oi, Ju? Não, pode falar, depois eu falo. Mas quando a gente compara sobre quais funcionalidades BIM os alunos de fato utilizam,
esse conhecimento de que o BIM pode mais, agora ele já não é utilizado, apesar de poder mais, né? Então, isso diminui bastante, apesar da geração de gráficos, enfim, de plantas e desenho de ofício permanecer, porque isso é o que nos leva a usar muitas vezes, né? Como eu já mencionei. E, então, partindo sobre uma outra abordagem, a gente questionou se as pessoas sentiram diferença ao projetar em CAD e em BIM. E aqui a gente pode ver assim, né? Predominantemente, sim, as pessoas sentiram diferença ao projetar em CAD e BIM e acharam que projetar em BIM foi melhor do que projetar em CAD. Então, realmente, isso é muito significativo. Oi? Só complementando aqueles 2 outros gráficos que tu explicou agora, dá para a gente perceber como tá ali, né, em verde, que na faculdade, o BIM, na nossa faculdade, o BIM está sendo utilizado não como BIM, né, não é BIM, é a utilização do software para funções gráficas, né. Só que para representação gráfica, exatamente. Só que a gente, com a nossa pesquisa, a gente percebeu também que é quase como se fosse o caminho contrário, porque quando tu de fato utiliza BIM, e eu posso dizer que eu ainda não cheguei nesse nível, e espero um dia chegar, a questão gráfica acaba sendo uma consequência, né? Quando tu produz o modelo todo certinho, com tudo que tem que ter, a graficação ela acaba sendo uma consequência, né? Tu não vai utilizar para gerar um corte a mais, para gerar uma planta a mais, ou mais facilmente. Isso é uma consequência da tua metodologia, né? Do teu processo em BIM. Então, tá ocorrendo ao contrário, né? Os alunos estão começando pelo final, digamos assim. Ai, eu tô vendo os comentários, tô com vontade de rir. Foi, vamos ver. Não, mas vamos lá. Centro está aqui. Veja a tela, gente, eu não sei o que tá acontecendo. Muito bom, depois eu quero ler. Tá. Onde nós ficamos? Ju, tu voltou? Não. Ó. Ah, é. Verdade. Nos professores, eu tava lendo. Eu já tava dizendo, mas essa pergunta eu já falei. Bom, partindo então agora para um outro cenário, né? Que foi a nossa pesquisa com os professores, né? A gente também começou do início, né? Perguntando o que era BIM. Mas antes eu vou falar, a gente contou com 12 respondentes, que era o número de professores que compunham o nosso quadro na época. Então, a pergunta, você sabe o que é BIM? A maioria respondeu sim, sabia o que era BIM, mas teve sim um número que respondeu não saber definir o que seria exatamente BIM. Outra questão que a gente colocou para eles, você utiliza algum software BIM? E a gente percebeu que a maioria não utiliza, mas ela tem interesse, demonstra interesse, né, em vir a utilizar um software BIM, e isso já é algo muito relevante, assim, né, porque a gente sabe que o BIM, na época da formação dos nossos professores, não era algo como é hoje, né, mas esse interesse que eles demonstram em ter, em vir a conhecer o BIM, que a gente sabe que é o futuro, né, da construção, já é algo que para nós é muito significativo, né, porque para a gente que está falando sobre ensino de BIM, né? Isso realmente faz diferença os professores, apesar de não utilizarem, sentirem vontade de vir a utilizar um software BIM. Trouxemos foi onde os alunos têm o primeiro contato com o BIM. Aqui a gente estava querendo que os professores nos dissessem onde eles achavam que acontecia, né? E a maioria afirmou ser na faculdade, mas também um número significativo acha que é no estágio ou no trabalho. E aqui é a pergunta, assim, que eu acho mais interessante, que eu sempre tive curiosidade de saber o que os professores achavam sobre isso. E aqui a gente tem o pensamento deles, ó, presta atenção. Existe diferença entre os trabalhos em BIM e em CAD? A maioria dos professores falou que sim, tem diferença no resultado final. Então, isso é algo que eu sempre quis saber, se eles sentiam essa diferença ou não. E com isso a gente pode perceber também que essa mudança que está ocorrendo, ela está sendo muito puxada pelos alunos individualmente, mas os professores, eles estão receptivos a essa mudança, então é algo que pode ser até analisado depois, né, o artigo incompleto com todos os dados e até mesmo a pesquisa que a gente fez, a gente poderia, acredito, disponibilizar por inteiro, caso a coordenação queira também, né, ter acesso a isso, até por uma questão de saber
a comparação entre alunos e professores, né, sobre o tema. Isso é bem interessante. Exatamente. E também a gente até conversou sobre isso, né, eu e a Ju, né? A gente estava num processo de transição, assim, do nosso currículo e tudo mais, né? E talvez essa pesquisa, ela fosse realmente interessante, né, para se pensar como implementar o BIM na nossa universidade em específico, porque aqui a gente trouxe, né, uma medida real, né, da nossa realidade, enfim. E agora, a parte mais complicada de analisar foi a parte dos profissionais. Aqui a gente fez uma entrevista, assim, com caráter diferente da abordagem que a gente teve com os alunos e com os professores. Ela foi através de um contato individual, né? Nós conversamos com cada um dos arquitetos. E foram 5 arquitetos, como a Ju já falou, né? Que trabalham com software BIM, que trabalham em escritórios, que utilizam o BIM. E então, a nossa pesquisa para os profissionais, ela foi dividida em 2 grandes etapas. Primeiro, a gente questionou eles sobre qual seria a visão deles do panorama, assim, geral, sobre o uso do BIM. E em outra parte da pesquisa, a gente quis saber o panorama deles sobre o ensino do BIM, né? Essa visão que eles tinham, no caso, especificamente dos estagiários, né? A gente pediu para eles analisarem isso. Como que eles tinham essa visão de como os alunos, né, estavam chegando, qual o conhecimento deles de BIM dentro do escritório, qual a experiência deles com isso, né, com quem estava no meio acadêmico ainda. Então, aqui, como a gente obteve respostas descritivas, né, a nossa abordagem, a nossa análise para tirar a essência do conteúdo do que eles estavam nos dizendo, né, e também para a gente identificar comparativos, né, opiniões divergentes ou que se condiziam, a gente teve que fazer uma abordagem de forma diferente. Então, a gente trouxe aqui esse dispositivo visual de análise que a Ju fez, ela vai falar um pouquinho sobre ele, onde a gente cruzou, então, essas informações. Quando chegou na etapa, então, da gente analisar essas respostas descritivas, elas eram longas, assim, porque a gente deixou totalmente à vontade para que os arquitetos respondessem conforme eles gostariam, alguns até por áudio, alguns por escrito, então, foi bem diversificado, e a gente teve que transcrever elas, então, e aqui a forma como eu achei melhor de analisar foi fazer um resumo bem do núcleo do que eles estavam querendo dizer, porque as respostas são infinitamente maiores do que estão aí, para que depois eu pudesse visualmente enxergar o que era parecido com o quê. Porque senão seria impossível a gente tirar resultados disso avaliando cada resposta de cada pessoa separadamente, não teria como. Então, dessa forma, foi quando a gente conseguiu enxergar até quantitativamente, tá certo? Acho que tá, né? Enxergar dessa forma as respostas descritivas, né? E aí, quando eu fiz esse documento, se é que eu posso chamar assim, porque isso foi feito à mão, para um estudo meu mesmo, eu mostrei para a Carol, para a Esther, e a Carol falou que era um dispositivo visual de análise, eu falei, é mesmo? Não fazia ideia que isso era um dispositivo visual de análise. Para mim, foi só a forma como eu achei mais fácil de entender, né? E acabou dando certo, assim. Até a Carol brincou que com isso dava para fazer um outro artigo, se a gente quisesse. Mas foi bem legal, assim, foi bem divertido, assim, de fazer essa parte também. Na verdade, essa pesquisa com os profissionais, né, como ela foi extensa, como a Ju falou, realmente a gente podia obter diversas outras conclusões a partir dela, além das que nós apresentamos. Porque, como a gente falou, a gente acrescentou informações e pesquisas ao artigo de 2018, então realmente conciliar esses 3, né, o corpo docente, discente e também o mercado de trabalho, foi realmente um desafio, assim, mas ao mesmo tempo a gente fez esse link muito legal entre os 3, né, porque querendo ou não, existe uma relação muito forte, né, nós somos os futuros profissionais, né, a gente que vai alimentar o mercado de trabalho, então como que a gente está chegando no mercado, sabe, isso é muito legal. E também a gente percebeu do outro lado, né, o que o mercado está esperando de nós, né, que tipo de profissional ele espera receber, enfim. Esther? Sim. Ui, desculpa, Ju. Não, pode falar, Carol. Não, eu queria... o Charles agora colocou ali uma observação muito bom, esse método de
de análise, e eu acho que uma das principais coisas que vocês aprenderam, né, ou exercitaram nesse processo todo, foi a fazer análise de dados, né, que é uma coisa que a gente também não tem muito costume ao longo da faculdade, e é super importante, por exemplo, para se vocês um dia vão gerir uma equipe, vão ter que coletar resultados, né, e para fazer a direção de alguma, né, ocupar um cargo de gerenciamento, né, de gestão. Então, eu fiquei muito surpresa e muito feliz, assim, porque partiu a Ju, que fez essa parte aí de usar canetas coloridas, porque ela ama usar canetas coloridas, mas, gente, inventar uma maneira de tu conseguir olhar para aqueles dados e agrupar eles e classificar eles de forma que tu possa expor, de forma bem resumida, quais são os principais resultados. Então, isso de criar métodos de análise e, ao mesmo tempo, conseguir observar gráficos e dados, né, dados que não foram trabalhados, isso é uma coisa que cada vez mais a gente precisa saber fazer, né? A gente tem que se basear em evidências para tomar decisões em várias partes da nossa profissão. E eu acho que isso foi um ganho secundário, ou talvez um dos principais que as gurias tiveram, assim, que foi de realmente raciocinar em cima de dados brutos e transformar eles depois em diamante, né, no final. Então, eu só queria fazer esse adendo, porque é bem difícil conseguir fazer uma coisa dessas em sala de aula. E por isso a pesquisa, o trabalho com pesquisa, ele é tão complementar, assim como o trabalho nos escritórios é muito complementar também, vocês fazerem estágios práticos. Fazer pesquisa é outra coisa que complementa muito algumas habilidades e competências que vão ser exigidas de vocês depois. Tá? Eu queria fazer essa observação. Segue aí. E olha só, outra coisa interessante, né, Carol? A gente está falando de 5 profissionais. Imagina quando a gente tem uma pesquisa em outro nível, né? Daí, claro, foi o que a gente falou do exemplo da palestra sobre o artigo de mestrado que nós assistimos, né? Por isso que é outro nível, assim, porque daí já são necessários softwares e, enfim, ou programações para identificar esses padrões. A gente está falando de um questionário que contou com 5 profissionais, então a gente conseguiu fazer isso, né, através desse dispositivo visual de análise. E então, mas imagina, né, uma pesquisa em outro nível, assim, com outro número de respostas e de dados para serem cruzados, né? Eu queria só fazer bem interessante isso. Um comentário também, que só para vocês entenderem, cada linha dessa é uma pergunta, eu sei que não dá para enxergar muito bem, mas ele está até aqui na minha mesa, depois eu posso dar um zoom. Cada coluna é uma pergunta e cada linha é um arquiteto que respondeu. Então, a gente consegue... E eles responderam sem saber o que o outro tinha respondido. Isso é muito interessante, porque dá para ver como eles pensam parecido. São escritórios diferentes, que atuam até em ramos diferentes, né, da arquitetura, todos com BIM, mas eles pensam muito parecido. E isso foi uma das coisas que eu mais achei interessante depois de usar as minhas canetas coloridas, como a Carol falou, foi enxergar as semelhanças, né? Dessa forma ficou bem fácil de enxergar. Posso passar, Esther? Pode, vamos continuar. Bom, aí agora a gente vai dar, assim, um gostinho para vocês do conteúdo em si do artigo, né? A gente vai parar de falar apenas como que a gente fez, como que a gente pensou, os nossos métodos, enfim. Aí aqui a gente trouxe a cara, por exemplo, do nosso resumo. A gente vai falar especificamente sobre o resumo e sobre a conclusão, tá? Especificamente, mas a gente vai disponibilizar o artigo para quem quiser ler ele na íntegra. Falando sobre a estrutura de um resumo, já que o nosso objetivo não é apenas apresentar o nosso conteúdo, mas também qual foi a nossa experiência nessa construção, né? Bom, o resumo seria uma exposição sintetizada, mas na verdade isso não é tão fácil de fazer, né?
Porque, como eu e a Ju falamos, na verdade, muitos dos artigos que nós usamos no nosso referencial, eles foram inicialmente selecionados justamente pelos resumos, né? A gente não ia ler trilhões de artigos na íntegra. A gente ia selecionando através dos resumos esses aqui a gente tem que ler inteiro, sabe? Então, a gente queria fazer um resumo que desse vontade nas pessoas realmente pegarem o nosso artigo para usar, para ler, sabe? Então, é uma questão muito importante, né? E que muitas vezes pode ser um atrativo para vir ou não se interessar pelo nosso trabalho. Então, essa exposição sintetizada, né? Na verdade, ela não é tão simples assim. E o resumo foi uma das partes que a gente mais se deteve, assim, com afinco, né? Para tentar colocar essa nossa real intenção do artigo e a essência dele de forma bem clara. Em 200 palavras. Em 200 palavras. Em inglês. Em inglês. Fica aí a segunda dica, se é que a gente está na segunda e não na 200ª. Mas, assim, aprendam inglês. É necessário, tá? Assim, é a língua do mundo. E a gente está trabalhando para o mundo. Não só para Canoas, nem para Rio Grande do Sul, Brasil. Não, a gente quer ser mais ambicioso. E aqui a gente também trouxe as palavras-chave que nós usamos, que também aí tem um pouco de estratégia sempre, né? É sempre bom dar uma olhadinha nas palavras-chave, porque muitos softwares às vezes usam palavras-chave para filtrar os artigos que serão usados, enfim. Então, em pesquisas maiores em que é usada essas plataformas digitais, né, as palavras-chave também, elas são métodos de pesquisa, né, de seleção de artigos ou não. Então, a gente colocou 3 palavras-chave, né, que foi BIM, ensino e arquitetura. Esther, até como a gente viu na palestra do Gaspar, né, que isso é utilizado estrategicamente mesmo para que o seu artigo possa ser mais citado, né, mais bem aproveitado, digamos assim, por mais pessoas, né. Então, as palavras-chave são bem importantes também. Tu passou, Ju? Não tá me vendo? Realmente a tua tela travou. Para mim aparece o slide anterior ainda. Não, tá no do resumo ainda. Deixa eu ver, peraí. Passa um. Foi? Isso. Aham. Ok, esse aqui? Exatamente. Tá. Aqui, outra coisa que nós destacamos no nosso resumo foi a importância das instituições de ensino no processo de transição para o uso do BIM no mercado da construção civil. Essa, então, era a essência do nosso trabalho, né? Mostrar a importância do ensino do BIM. Então, foi através dessa frase que a gente resumiu, né? Essa importância dele. E a gente trouxe aqui outros tópicos que nós abordamos, então, no nosso resumo, que foi a conciliação entre o ensino do BIM e a prática profissional. Porque, na verdade, né, a gente mostrou através dos dados que a gente ainda usa como um software de representação gráfica, né, como usar o BIM, talvez já no meio acadêmico, um pouco mais aprofundado, sabe? Claro que a gente não vai ter a oportunidade, talvez, de desenvolver, né, tudo que a gente vai desenvolver depois no mercado, mas que a gente pudesse aproximar isso um pouco mais, sabe? Não ficar tão longe essa realidade. A gente também trouxe algumas estratégias para a implementação do currículo acadêmico, que a gente vai falar, né, na conclusão que a gente trouxe para vocês também, para a gente falar um pouquinho sobre ela. E então, a gente também trouxe aqui, já no resumo, né, essa contextualização do estágio de aplicação do BIM, ou seja, a gente já mostrou que a gente tem uma pesquisa, que a gente tem dados coletados, a gente mostrou que a gente realmente tem algo a apresentar e contextualizar de forma factual isso dentro dessa pesquisa referencial, né, a gente não trouxe apenas a literatura, a gente também foi pesquisar, fazer uma pesquisa de campo em si. Por isso que o resumo ele é tão importante, né? Por mais que ele seja o topo do artigo, ele é o coração do artigo, né? É ali que vai conter tudo o que tu tá falando em 200 palavras, como eu já havia citado. Então, ele é extremamente importante, assim, tem que ser dedicado uma atenção bem grande, assim, para essa etapa. Exatamente. Então, aqui a gente trouxe a cara da nossa conclusão, né? Eu não vou sentar aqui e ler ela para vocês, né? É claro que não, vou falar de forma bem querida. Mas a conclusão é onde nós chegamos. Pode passar, Ju. Uhum. Então, aqui eu destaquei algumas coisas para a gente poder falar sobre ela de uma forma mais dinâmica. A gente chegou, então, no panorama do uso do BIM, né, dentro da nossa realidade.
e através disso a gente percebeu que era necessário uma cooperação efetiva entre as faculdades de arquitetura e o mercado da construção civil ou a indústria da construção. A gente também evidenciou dentro da nossa conclusão que a academia tem contado com a motivação externa, que na verdade foi um daqueles gráficos, né, que a gente trouxe para vocês também, né, sobre essa motivação externa que está tendo, e não tem surgido de dentro da academia, né, mas no caso a academia, ela tá mudando porque ela precisa mudar, sabe, mas ela não tá trazendo essa mudança. Isso que a gente tem percebido, sabe, os próprios alunos têm exigido, tipo, eu quero BIM, sabe, então... Essa foi uma das percepções que nós tivemos, né, e que nós trouxemos através na nossa conclusão, mas a gente comprovou ela durante o nosso artigo de forma factual, através da pesquisa de campo. Outra questão que nós trouxemos foi que que o BIM, essa versão, né, entre o BIM como processo e o BIM como ferramenta, né, então a gente trouxe essa questão, né, tanto, de um lado a visão do mercado, de um lado a visão da academia, né, e como que elas se diferenciam, né, nesse processo, apesar de que a gente sabe que o mercado, ele também ainda não utiliza o BIM em sua potencialidade, principalmente na nossa região, né. Por exemplo, na segunda-feira foi uma palestra, assim, que muito tecnológica, né, a respeito do BIM, né, e tudo que se pode tirar de dados dele, mas a gente sabe que, por exemplo, o BIM dentro do canteiro de obras ainda não é uma realidade muito recorrente, né, tá sendo difícil o BIM sair de dentro do escritório, e essa foi uma das questões que nós abordamos na nossa revista acadêmica, e foi por isso, no caso, né, que surgiu essa questão do BIM, porque o trabalho nem era sobre BIM, sabe, mas a gente acabou falando sobre BIM, contar um pouquinho da experiência para vocês, né? A gente tinha que fazer uma visita a uma obra, né? Enfim. E aconteceu que o projeto daquela obra tinha sido feito em BIM, e daí eu estava visitando o canteiro de uma obra feita em BIM, mas ao mesmo tempo não tinha BIM no canteiro, e a gente acabou incluindo BIM na nossa pesquisa, sabe? E como que existia, né, esse déficit ainda, né, enfim, era um projeto de um escritório bem conhecido, inclusive, e tudo mais. Então, isso foi muito legal, né? E a gente acabou falando sobre BIM. A gente sempre acaba falando sobre BIM de uma forma ou outra. E então, a gente traz aqui como que seria essa aproximação da prática profissional que a gente falou desde o início lá do nosso resumo, que era a nossa intenção, né? Como aproximar o ensino do BIM da prática profissional para que não tenha tanto esse déficit, essa diferença, né? Ju, pode voltar um pouquinho? Uhum. Então, foi onde a gente evidenciou os exercícios multidisciplinares. A mim não voltou. Não? E agora? Também não. Ah, sim. Mas, enfim, a gente trouxe, né, para que vocês pudessem compreender. Agora voltou 2. Tá. Agora tá na conclusão, última da conclusão. Eu acho que tem um delay aí. Eu acho que sim. Para que a gente pudesse compreender, né, qual era a nossa intenção. A gente estava mostrando que, na verdade, a característica da nossa estrutura curricular, né, uma disciplina, outra disciplina, sem essa ligação multidisciplinar, acaba criando, né, e dificultando a nossa visão da construção como um todo, né. Tipo, a gente tem instalação hidráulica, a gente tem instalação elétrica, mas cada um com um professor, cada um com um projeto diferente, sabe? E daí a gente chega lá fora e daí fica tudo junto, embolado, e não pode ocupar o mesmo espaço dentro da construção, do espaço construído, sabe? E como tu concilia tudo isso, quais são as soluções que tu tem que ter? Daqui a pouco, se a gente conseguisse ter atividades mais multidisciplinares, né, com mais interligação entre elas, a gente poderia começar a compreender, mas se eu tivesse feito isso em elétrica, agora eu não estava tendo esse problema aqui, sabe, com a climatização, com o ar-condicionado, sabe, e que a gente pudesse criar essa visão real. Utilizando o mesmo projeto. Utilizando o mesmo projeto, daqui a pouco até o mesmo modelo, né, que a gente pudesse desenvolver melhor essas características da plataforma BIM, né, o que ela nos propicia, né, porque
ela é uma plataforma colaborativa, sabe? Então, como fazer ela realmente colaborar com o nosso ensino, sabe? Não só lá fora, né? Mas também com uma forma de nós compreendermos a construção, né? O processo dela, porque isso é uma coisa que eu particularmente falo por mim, né? Eu realmente sinto, assim, que eu poderia saber mais, sabe? Muita coisa a gente chega depois no estágio, chega no canteiro e a gente tem que correr atrás, porque, cara, não sei, sabe? Eu fiz projeto elétrico, eu fiz projeto hidráulico, mas agora aqui eu tô perdida, sabe? Tudo junto e misturado. Então, realmente é algo que seria muito interessante, sabe? E a gente está trazendo isso porque a gente realmente quer que no futuro, né, isso seja de uma forma diferente, né, para que talvez os alunos não passem pelas dificuldades que muitas vezes nós passamos, né, as dúvidas que muitas vezes nós temos, enfim. Claro que a gente sabe que também tem que ocorrer a busca individual, como a gente já falou, mas seria muito bom se isso fosse relacionado com a grade curricular, né? Foi o que nós constatamos através da nossa pesquisa, né, que muitas das coisas a gente acaba tendo que procurar por nós mesmos, assim. E isso sempre vai acontecer, né, mas a gente gostaria de ser um pouquinho mais instigado, talvez, né? Sim. Talvez direcionado, enfim. E aqui, então, a gente trouxe algumas frases, né, para que não ficasse boiando, assim, tudo que a gente falou, né, e a gente não chegasse a lugar nenhum. Então, a gente resumiu essas frases, né, com o referencial teórico, o que a gente fez? A gente verificou que as instituições de ensino desempenham um importante papel no processo de transição para o uso do BIM. A nosso referencial, assim, que ele, na verdade, ele é bem sucinto, né, como eu falei, a maior parte está concentrada na pesquisa de campo, mas foi isso que nós trouxemos, né? Ou seja, a gente referenciou através de artigos, da literatura, por que era importante a gente falar sobre o ensino. E, através da pesquisa de campo, a gente contextualizou de forma factual o estágio de aplicação do BIM. Ou seja, a gente mostrou que, na verdade, ele ainda é um estágio muito primário, né? A gente está falando nessa semana sobre diversas tecnologias, softwares, isso, aquilo, mas a gente ainda está muito na vontade, sabe? Quando a gente mede isso, a gente percebe que a gente ainda está num estágio muito inicial de uso, assim, de softwares BIM, de implementação do BIM. E aqui a gente trouxe uma frase geral sobre esses dois cenários, como que a gente juntou eles, né, qual a ligação entre eles, que a implementação efetiva do ensino do BIM através de exercícios acadêmicos multidisciplinares aproxima os alunos da prática profissional e melhora a percepção da construção como um todo, né. Então, esse é o nosso objetivo, né, através desse artigo sobre o ensino do BIM, né, melhorar a percepção dos alunos da construção como um todo. Exatamente, essa é a conclusão da conclusão, né, Esther? Isso foi outra coisa assim, que a gente se preocupou enquanto a gente estava mostrando a apresentação, né, montando a apresentação, como passar para vocês, né, a essência do nosso artigo sem que ficasse algo muito vago, né, como vocês não tiveram o arquivo em mãos para fazerem essa leitura, né, como passar a essência deles e talvez fazer com que vocês se interessassem pelos demais resultados que nós chegamos. Então, a gente buscou captar aquilo que era realmente a essência do nosso artigo. Bom, e então, decorrida todas essas etapas mais técnicas que a Esther comentou, de produção de textos mais braçal, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de submissão do arquivo na plataforma do evento, que é uma etapa tão importante quanto. Como um artigo ele é um documento formal, ele tem que seguir várias regrinhas, né, que são cruciais para que o artigo seja inicialmente aceito lá. Não digo aceito de um modo final, né, mas como etapa eliminatória, digamos assim. Então, para isso, existem várias formatações a serem seguidas, e o próprio evento nos passou para os participantes um arquivo contando toda a formatação necessária, como tipo de fonte, tamanho, espaçamento, tudo aquilo que a gente já está acostumado, mas em formato de artigo científico, para que todos tivessem a mesma cara, né? Até para facilitar a questão de correção depois e análise mesmo, né? Outra questão extremamente importante na submissão é como ser objetivo, não na submissão, mas no artigo como um todo a gente colocou nessa parte, porque a já comentou que a gente fez as 8 páginas, mas quando a gente começou a escrever, de fato, em um texto com início, meio e fim, coerente, já com uma linguagem mais técnica, nós chegamos em 11 páginas,
E essas 11 páginas já eram um resumo de tudo aquilo que a gente tinha visto e pesquisado e escrito até anteriormente, separadamente, né? Então, a gente teve que enxugar. Isso foi uma etapa muito difícil, onde a gente perdeu, entre aspas, 3 páginas, tirando um pouquinho de cada lugar, porque dentro da formatação, o artigo solicita 8 páginas, então a gente tinha que cumprir essa etapa. Mas haveria material ainda para outros artigos, né, como a Esther citou. Então, a necessidade de ser objetivo por esse motivo, e as datas e os prazos, eles têm que ser cumpridos, né. Eu lembro que na data da submissão, se eu não me engano, foi 15 de junho, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir, e a gente estava com o artigo pronto um dia antes, e submetemos ele, mas ocorreu até um fato inédito, que em função da pandemia, o evento acabou disponibilizando mais tempo para que os participantes submetessem o artigo. Como a gente já tinha feito, então acabou ficando assim, mas essas datas, elas não costumam ser adiadas, né? Então, para quem tiver interesse, tem que ficar atento a tudo isso. E a gente trouxe uma frase, já finalizando, que a gente gostaria de inspirar todo mundo, uma frase do Steve Jobs, que fala, você tem de agir e você tem que estar disposto a fracassar. Se você tem medo de fracassar, não irá muito longe. Porque com essa frase, a gente acha que ela resume bem a questão do nosso medo inicial e de que a gente foi atrás e conseguiu. E a gente, com isso, nós queríamos ver se a gente instiga um pouquinho vocês e encoraja até todo mundo a tentar fazer um artigo enquanto ainda estão na faculdade, porque passa muito rápido, gente. A gente vai se formar no final do ano. Agora a gente teve essa oportunidade, a gente poderia ter feito muitos outros artigos até, né? Porque é uma experiência muito enriquecedora, assim, em todos os sentidos. Não só de currículo, como a Carol falou, mas experiência pessoal mesmo, de nossos limites, né? Aquilo que a gente se propõe a fazer e vai até o final e consegue entregar. Isso é muito legal. Isso é uma coisa que, sim, pelo menos na minha experiência com o curso, né, não é algo recorrente da gente ver, né, fulano fez um artigo, etc. Mas como a gente gostaria que talvez isso fosse mais recorrente, né, entre os nossos colegas, etc., a gente quer que vocês também façam, enviem pra gente ler também, a gente vai ficar muito feliz com isso. E eu tenho certeza que os professores também vão ser super parceiros para fazer, sabe? Eu tenho certeza disso, como a Carol falou, ele acrescenta não só para a gente, acrescenta para os professores também, né? Conhecimento é super importante, né? Então, a gente quer mesmo motivar vocês através dessa apresentação, né? Exatamente. E a gente trouxe, então, a cara do site do evento, com o link ali disponível, se vocês quiserem acessar para conhecer. Tem toda a programação, tudo que vai ocorrer. Ele vai ser totalmente online, diferente dos outros anos. E até uma questão que a gente ficou um pouquinho triste, porque seria em Porto Alegre esse ano. Então, a gente seria uma experiência incrível de contatos, né, com outras pessoas. Mas ele vai ter um maravilhoso quanto mesmo sendo online. Não tem como ser presencial, né? Então, ele vai ocorrer entre os dias 4, 5 e 6 de novembro, caso alguém tenha interesse. E a gente quer fazer também um agradecimento bem especial a todo mundo que veio nos assistir aqui, que ficou até agora, aos nossos colegas que responderam os nossos questionários, estão aí agora, nos assistindo. Então, vocês foram muito essenciais para que isso tivesse um fundamento, né? Se não tivesse gente para responder, não teria pesquisa de campo. Então, isso foi fundamental. Os nossos profs também responderam da mesma forma, muito participativos, assim, e responderam o nosso questionário até o final. Os 5 arquitetos também, que a gente citou desde o início, que foram, nossas, super gentis, disponibilizaram um tempo super escasso deles para nos ajudar. Inclusive, ficaram muito empolgados, né? Estar felizes com a iniciativa de ver que está sendo pesquisa assim, das faculdades. E a gente achou isso muito legal, porque dá uma empolgação mesmo. E, obviamente, a gente quer agradecer em especial a Prof. Carol, que é a nossa grande incentivadora disso tudo. E a gente realmente não tem como agradecer assim, tudo que a Carol faz por nós. E a gente brincou esses dias, ela se empolga com a gente se empolga com ela e vira uma bola de empolgação, né, Carol? Mas, assim, o nosso agradecimento especial é para o Carol. Então, a gente deixa o nosso muito obrigado a todo mundo. Os nossos contatos, caso alguém tenha alguma dúvida, crítica, sugestão, xingamento, a gente aceita tudo. Haters, vamos começar a ter haters.
E, Ju, eu queria acrescentar só uma palavrinha, tá? Que, assim, a gente queria trazer, assim, para vocês uma coisa bem instigadora, assim, e bem pessoal, né? Falando da nossa experiência real, sabe? Não mostrando, assim, um artigo, assim, surreal, com palavras difíceis, isso e aquilo. A gente queria realmente mostrar que é possível, sabe? Que a gente fez isso durante o TCC, sabe? E que foi, e que deu certo. Então, a gente queria trazer, assim, de uma forma mais dinâmica para vocês, nessa experiência, tipo assim, sem máscara, sabe? Foi assim, a gente fez assim, mostrar que não é difícil, não é impossível, sabe? É só querer, é só tentar. Como aquela frase que a gente deu, né? A gente não pode ter medo de errar, a gente não pode ter medo, sabe? De fracassar, porque senão a gente nunca vai fazer nada. Que nem uma coisa que eu quero dizer para vocês é que, por exemplo, a gente ainda não sabe se o artigo, a gente submeteu o artigo, mas a gente ainda não sabe se ele foi aceito, sabe? Mas ao mesmo tempo a gente tá super feliz porque a gente conseguiu terminar, porque a gente conseguiu fazer, é nosso artigo, sabe? Foi o que a Carol falou, é nosso, a gente fez, sabe? Ele existe, né? Nosso filho. Então, assim, realmente tentem, sabe? Realmente tentem, porque mesmo que não dê certo, sabe, é tudo uma experiência e a gente tá super feliz, óbvio que a gente espera conseguir, né, na data que eles divulgarem, a gente espera ter uma boa notícia, mas ao mesmo tempo a gente já tá super satisfeito, assim, por essa experiência que nós tivemos, né, de ter, né, um artigo escrito no nosso nome, etc. E se não der certo ali, a gente vai se meter em outro lugar, como a gente falou. E é assim, foi algo que nós pesquisamos, que nós fizemos, que a gente tem certeza de que é de alguma valia, sabe? Com certeza. Porque a gente não tirou as coisas do nada, a gente fez os processos certos, as pesquisas certas, a gente fez as análises, tudo certinho, tudo que tá ali é factual, nada a gente achou, nada a gente pensou que era assim, sabe? Então, a gente tá muito feliz. Com qualquer outra cadeira que a gente vale a pena tentar. Mas, eu, na verdade, vocês me agradecem e não, é o contrário que tem que acontecer, porque foi um privilégio fazer esse trabalho com vocês. Foi muito legal uma empolgar a outra, outra empolgar uma, e a gente ficar nesse ciclo viciante de empolgações. E eu queria colocar, assim, algumas coisas. Poxa, sabe, olha o profissionalismo dessa apresentação, a maneira de vocês se colocarem, de falarem, usando termos técnicos, tipo, muito melhor que eu falo tanta bobagem no meio das minhas falas, né? Então, assim, eu tenho dificuldade de, às vezes, fazer uma frase bonita, umas coisas assim, e vocês, e eu vejo, o professor Charles também, pelo jeito, se empolgou, e ele ia comentando aqui do lado várias coisas, assim, tipo, que as habilidades que vocês foram ganhando com isso, sabe? Olha só, eu anotei algumas coisas aqui. Uma delas, vocabulário, gente. A gente percebe que quanto mais a gente tem que sintetizar alguma coisa, um texto, mais a gente precisa procurar as palavras precisas para dizer o que a gente quer. Então, é comprovado já que num ensino superior, uma pessoa ganha aproximadamente 30 mil palavras de vocabulário novas. Claro que isso é uma média, talvez o pessoal que faz direito ganhe um pouco mais do que o pessoal que faz arquitetura, mas fazer uma pesquisa científica te faz conhecer palavras que tu não sabia que existiam em português. Não estou nem falando de inglês, tá? Então, assim, aumentar o vocabulário, tu saber te comunicar e te expressar de uma maneira mais técnica, né? Isso é também um ganho de uma habilidade. Eu coloquei aqui também que a habilidade de conhecer o todo, né? De tu saber, por exemplo, que não adianta tu pegar uma evidência sozinha e aquilo vai comprovar uma determinada coisa. Tu tem que enxergar todo o sistema, né? Então, o fato de ter uma grade curricular nas escolas de arquitetura nos engessa muito. Ali o pessoal estava falando, ter um projeto integrado, né? O ateliê é o sonho de todas as faculdades de arquitetura ter o ateliê. Só que isso barra onde? Isso barra no fato de se a gente tivesse, por exemplo, que vocês terem que se matricular em uma disciplina por semestre apenas, e essa disciplina contasse os créditos de 5 disciplinas juntas.
quanto vocês teriam que pagar? Será que todo mundo continuaria fazendo faculdade de arquitetura? Ou porque vocês podem fazer mais pingado de 2 e 3 cadeiras, isso se viabiliza para mais pessoas? Então, assim, ó, enxergar as coisas vendo todos os lados, sabe? O processo colaborativo de BIM, né, que acontece, ou que deveria acontecer como base de um projeto BIM, é uma coisa que é muito difícil, quase impossível, eu diria, nos atuais moldes do ensino, a gente trazer para a sala de aula. Por isso a gente precisa de projetos paralelos, né, ou de extensão, ou de pesquisa, e os estágios. Percebam, assim, ó, que quando a gente olha uma grade curricular, que é uma das coisas mais ultrapassadas que existe em termos de educação, é chamar de grade, tá, gente? Porque grade é uma coisa onde tu fica preso. Então, já é preso por definição, assim. Então, o fato de tu ter estágios, né, obrigatórios dentro da grade curricular, não é porque por nada, assim, as coisas têm um motivo para acontecer, então é porque isso complementa muito fortemente o aprendizado que vocês não conseguem ter dentro da universidade, que precisa ser temperado com a complexidade da vida real, sabe? Então, buscar estágio é muito importante para tu aprender o processo colaborativo do BIM, nem que seja num estágio inicial, que a gente sabe que a maioria das construtoras e pequenas, né, não estou falando só de Camargo Correia e coisas do gênero, essas já estão lá na frente, mas as nossas pequenos escritórios, pequenos construtores e tal, tem que começar a formar essas redes, e isso a gente vai experimentar lá na vida real. E outra coisa que eu queria chamar a atenção é como é interessante que as gurias, elas tiveram que treinar, que exercitar a maneira de contar essa história para vocês, de forma que isso tivesse pé e cabeça, porque as coisas não acontecem exatamente assim como elas falaram. A gente tem uns processos iterativos, tá? Não é interativos, é iterativos, que é de ida e volta, assim, vai um passinho para frente, aí volta uns passinhos para trás, aí vai para frente de novo. Então, a gente tem uns processos dentro de todo esse caminho, não foi tão linear a coisa assim, mas isso faz parte de todos os processos que vocês vão vivenciar na vida real, assim. Obra é uma coisa muito complexa. Então, todas essas coisas que as gurias colocaram seus esforços, vejam bem, gente, não foi uma coisa fácil de fazer, assim. Elas falaram essa coisa do fracasso, que não pode ter medo de fracassar. Na verdade, eu já acho que deve ter medo de fracassar, mas tu deve tentar assim mesmo, entendeu? Tu vai ter medo. O medo faz parte de tu querer realizar uma coisa e tu talvez te frustrar, né, na realização daquilo. Mas o aprendizado que tu vai ter ao longo do caminho é que conta. Então, mesmo que o nosso artigo não seja aceito no ENTAC, como disse a Esther, ele é nosso, e a gente vai submeter ele para outra coisa, vai publicar ele numa revista. Eu tenho quase certeza, tá? Porque eu já participei do comitê científico do ENTAC, etc., que ele vai ser aceito, porque ele está seguindo todas as coisas que precisa. Mas, mesmo que ele não seja, ele vai ser publicado, ele gerou um conhecimento a mais. Vai ter alguém na academia agora que vai vir na sequência do trabalho das gurias. Essa pessoa pode estar no Rio Grande do Norte, pode estar em Tocantins, pode estar na Europa, e vai achar esse artigo das meninas na internet e pode achar que ele serve para comparar com um outro dado e isso acrescentar e ir formando a nossa bola da ciência. Que quanto mais a gente sabe que a gente não sabe nada, né? Que é isso que acontece quando a gente faz ciência. A gente vai cada vez tendo mais perguntas e não mais respostas. Mas eu acho que isso...
Fala, É muito interessante, assim, né? Porque a gente mediu o estágio nosso, né, de aplicação do BIM, mas, tipo assim, mediu em relação a quê, sabe? Então, a gente mediu em relação ao teu artigo, daqui a pouco vão estar medindo, né, o estágio de aplicação do BIM em relação ao nosso, né? Então, a gente sempre tem um referencial, né, em relação a quê, tá assim, mas em relação ao quê, sabe? Qual o início disso, né? Então... Exatamente. E todos os campos na arquitetura, né, tem essa linha de raciocínio se formando em cada linha de pesquisa, em cada tema, e então, assim, tá tudo aí. Como disse o professor Charles ali numa observação muito importante, a gente tem tanta informação, né, disponível, tanta informação, e a gente se perde nas informações. A gente não consegue, muitas vezes, fazer até formar uma opinião própria, assim, não, eu analisei isso, isso e isso, mesmo que não seja uma coisa factual, né, assim, tá comprovado, a cloroquina funciona. Não é o caso, né? Ai, como eu gostaria. Mas, assim, de tu conseguir ouvir determinar... eu ouvi o fulano lá do instituto tal, eu ouvi o desse, e por isso... Ai, tadinho do prefeito do Ozônio, gente. Virou chacota. O cara tá só tentando fazer pesquisa. Ele tá sendo legal, deixa o homem. Então, isso. Eu acho que as gurias foram espetaculares em nos mostrar o que elas fizeram e nos dar, assim, um gostinho, né? Assim, quem olhou e vai pensar assim, nunca que eu quero fazer isso na vida. Não, tá ótimo, já é ótimo. Isso é mais um conhecimento que tu tem a respeito de ti mesmo. Tu não quer fazer isso. Charles, fala com a gente aí. Abre aí. Oi. Carol, como tem que ser uma equação equilibrada, né? Isso que tu estava falando, como é difícil a gente propor alguma coisa nova para o ensino, né? Porque realmente tem essa visão, né, de, tu facilita aqui, dificulta ali, né? E como é difícil essa equação ficar equilibrada de fato, né? Verdade. É realmente um desafio, assim, falar sobre ensino de BIM, né? Porque o processo, né, de tu passar o conhecimento não é algo fácil, assim, né? E também é algo muito pessoal também, né? Cada um também tem o seu tempo, né? Uhum. Falar de ensino já é uma coisa complicada por natureza, Esther, porque, existe uma outra faculdade, que é de pedagogia, que trata somente disso, né? Não é uma coisa assim. Exatamente. E que a gente não fez. Que nós não fizemos, nenhum dos professores de vocês fez, tá? Talvez tenha raspado um pouco sobre esses conceitos gerais, mas também nunca fizemos, né? Então tem muita coisa que a gente vai aprendendo no tranco, tá? Mas uma coisa que eu achei muito importante agora que a Carol falou há pouco, né? Que é essa coisa que vocês... Não é que vocês podem fracassar, vocês podem errar, né? Já tinha um outro colega meu, nosso professor da UBA Torres lá, que ele dizia assim, vocês alunos não têm vocês estudantes, vocês não têm o direito de errar, vocês têm o dever de errar. Vocês têm o dever de errar aqui dentro da faculdade, sabe? Porque é muito melhor vocês errarem aqui do que vocês errarem depois de formados. A responsabilidade é muito maior. Uhum. Né? Então, se arrisquem, errem, se exponham, sabe? O momento é esse, gente. Uhum. Vocês não vão ter uma chance... O único lugar que vocês vão ter uma chance de errar e aí chegar nós, assim, né? O professor Charles, a Carol, a Márcia, dizer... Não, querido, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Tu dessa vez deu errado, mas na próxima tu acerta. Não, gente, não. Depois que vocês pegarem o número do CAL de vocês, o registro de vocês, a conversa é outra. Não tem G1 e não tem G2, né? Não tem G1, não tem G2. Aí vocês vão precisar de outras coisas, tipo um advogado, às vezes. E outra coisa que eu acho que a gente sempre almeja, né? Ou vocês muito nas nossas conversas eu percebo assim que vocês têm grandes objetivos, que vocês gostariam de ser essas pessoas que a gente vê nas aulas magnas, que vêm falar com a gente, contar a trajetória deles, né?
essas pessoas erram muito mais do que acertam, mas elas estão lá na linha de frente, como falam tanto agora, essa maldita dessa linha de frente, mas assim, elas estão tentando, porque senão elas não acertariam nunca, né? Então, eu acho bem importante isso, assim, de vocês aproveitarem, o sentido da palavra aproveitar, assim, né? É também para isso, é também para vocês aproveitarem para errar, e tudo é aprendizado, gente. Mesmo assim, ó, que vocês vão cometer erros na vida profissional, é claro que vão, mas eles doem bem mais, sabe? Eles são de responsabilidade de vocês, e principalmente quando, eu não vou nem dizer se, mas quando vocês chegarem em cargos de gerência e vocês forem responsáveis por uma equipe, daí vocês já não respondem só por si, vocês respondem por mais gente, né? Então, tudo isso é muito cruel, como disse a Jana aqui, que a vida é cruel. A vida real, ela é bem mais cruel que dentro da faculdade. Mas eu queria também... me perdi aqui agora. Fala aí, alguém. Eu queria falar uma coisa, Carol. Fala, um comentário aqui da Bruna me chamou muita atenção. Oi, Bruna. A Bruna colocou assim, imagina quantos artigos a gente já podia ter submetido, que a gente podia chegar no final do curso muito mais capacitado, etc, né? Isso me chamou muita atenção, assim, porque eu tenho esse sentimento, sabe? Tipo, eu tô chegando no final e eu fico pensando assim, meu Deus, quantas outras coisas eu não poderia ter feito, sabe? Eu podia ter feito muito mais do que eu fiz, eu podia ter aproveitado muito melhor, sabe? Era justamente disso que eu anotei aqui, que você chega no final e tu não quer terminar, tu quer dizer, tipo, eu quero mais tempo, sabe? Assim, eu quero correr atrás do que eu perdi agora. Vocês têm esse sentimento porque vocês já viveram tudo que vocês viveram até agora. Isso é muito, assim, de maturidade, tá? Porque é uma coisa que eu acho que quando a gente chega no fim da vida, eu espero que o meu esteja bem longe, mas a gente olha para trás e a gente queria voltar para fazer tudo de novo, porque a gente faria muito diferente. Mas a gente só sabe isso porque a gente já viveu o que a gente viveu. Então, não fiquem com essa ansiedade. Façam a partir de agora o que é possível para vocês fazerem a partir de agora. É um passinho de cada vez. A gente viu como nossa relação foi construída com passinhos e como daqui a pouco as gurias vão estar lá na Unicamp fazendo mestrado com a Regina Ruschel, que por enquanto para elas é uma ídola, é uma pessoa que não existe, é uma entidade, é um ser que tem o nome só nos artigos e nos livros, né? Mas isso é possível, e eu, por experiência própria, os profs podem dizer isso, que a gente faz muitas conexões na vida e a gente tem que aproveitar essas conexões e sempre tratar tudo com bastante seriedade e bom caráter, né? Para que depois não seja o contrário, tipo assim, tu tenha uma indicação negativa em relação a alguma coisa, né? Então, passinhos de formiga. Quem não sabe uma palavra em inglês até hoje, amanhã vai começar a ver uma série em inglês com legenda em português. Não tem problema. Mas já não vai ver dublado, vai ver, entendeu? É um passinho, gente. E assim a gente vai se construindo. Eu acho que a vontade, o medo de errar vão existir, sem problema nenhum, mas a proatividade tem que existir junto. Porque senão, como disseram as gurias ali, é uma coisa de interesse, sabe? De interesses diversos. Vocês não acham que o pessoal que respondeu a pesquisa ali, os 5 arquitetos, eles foram super altruístas, eles não têm interesse nenhum com essa pesquisa? Claro que não. Eles têm interesse muito sério em que os profissionais se formem cada vez melhores para eles poderem usar, entre aspas, os profissionais que são formados na academia cada vez melhor. Então, é uma coisa que retroalimenta a outra, sabe? São ciclos virtuosos, que a gente diz, né? Vamos gerar esses ciclos virtuosos. Prof. Morgane, tu tá por aí, Prof. Morgane? A Márcia também, Márcia, se quiser te manifestar de alguma forma. Os outros também estão todos convidados a se manifestarem de câmera aberta e coração aberto. A
afinal, essa pesquisa também foi feita com os professores, né? Então... Sim, e foi muito legal essa parte, assim, da gente saber que existe o interesse. Os professores também são um capítulo à parte, existe uma linha de pesquisa especificamente sobre isso, assim. É muito difícil tu treinar professores depois, em relação a uma coisa totalmente nova. A gente tenta se manter sempre muito atualizado em relação a várias coisas, mas em relação a tudo a gente não consegue. E outra, a gente é muito mal remunerado. Vou fazer um mimimi aqui. Não, eu não estou falando só dos professores serem mal remunerados, estou falando dos arquitetos de forma geral. O Wagner colocou ali uma hora que já querem estagiários com muito conhecimento em BIM e não sei o quê, que já estão exigindo isso. Isso sempre existiu, né, gente? Essa coisa de exploração do estagiário. O estagiário, na verdade, é para ser alguém que está lá para aprender. E eles, as empresas sempre querem o estagiário porque ele é mais barato do que tu contratar um profissional. E agora os estagiários é que estão com a bola, porque vocês que sabem mexer nos softwares, vocês que são ágeis, produtivos, então se valorizem nesse aspecto, assim, que vocês talvez ganhem coletivamente com isso. Gurias, eu tô, assim, muito, muito, muito orgulhosa. É isso aí, Jana, não pode aceitar estágio de 600 pilas. Só que daí eu imagino que também tem a gente que tem essa necessidade, né? E isso é muito triste, que a gente tenha pessoas que precisam sobreviver com o estágio e, então, se propõem a essas coisas, assim. Clayton de Oliveira Cardoso, não é você. Não, você mim, Carol, você, Rafael, que eu saiba. Olha só o Eduardo contando aqui, uma arquiteta ofereceu R$280 por 4 horas diárias. Ai, gente, pois é. E ainda quer que seja alguém que sabe Revit avançado, entendeu? Não dá. No mínimo. Não dá. Home office, sim, por mês, Andressa. Não é por semana, infelizmente. Então, tudo isso que a gente tem para hoje. Márcia, quer colocar alguma coisa? Essa coisa de ser estagiária é bem complicada, né, Carol? Porque se a gente for parar para pensar, por exemplo, eu comecei a faculdade com 17 anos, mas imagina quem começa mais tarde, assim, como é que tu vai se manter com isso, sabe? Isso é muito complicado, né? E, ao mesmo tempo, como é complicado as pessoas que entram com 17 anos e não têm maturidade nenhuma para estar fazendo faculdade e nem querem estar ali, e, sabe, então tem duas coisas sempre. As pessoas mais maduras que entram na faculdade depois dão muito mais valor para aquilo, para que ele já tem mais maturidade, no geral, tá, gente? De forma geral. E, ao mesmo tempo, os que são mais jovens podem estar sendo sustentados ainda, talvez, por suas famílias, e por isso aproveitar a faculdade de uma forma diferente. Ai, como é difícil essa vida. É verdade. Gente, tá muito bacana, assim, acho que a semana tá sendo bem legal, né? Segunda-feira a gente teve lá a Paula que nos fez brilhar os olhinhos. Ontem o Cauê, que também eu aprendi muito com o Cauê, não sabia muitas coisas ali daquelas de renderização. E hoje vocês, e assim, ó, vocês são capazes, eu digo isso repetidamente nas turmas, e azar, eu tô ficando uma véia repetitiva, azar, que vocês são capazes de coisas extraordinárias, tá? E vocês, às vezes, não se dão, eu cheguei a me arrepiar, olha aqui, fiquei galinha, sabe galinha? Que vocês têm potenciais, assim, tão maiores. Então, eu acho que essa semana está sendo muito para isso também, para expandir, assim, um pouco o nosso, dar uma arregaçada no nosso conhecimento a respeito de vários campos. Amanhã, então, a gente vai ter a Flávia Maritã e a Raquel Smith. Gente, vai ser assim, eu acho que eu vou vir de Rambo, de camuflagem, porque vai ser bonito o duelo.
as gurias sabem muito, né? Elas sabem muito sobre cada uma, sobre o seu software. E, na verdade, eu acho que vai ser também um momento para a gente desmistificar várias coisas a respeito dessa rixa que a gente viu aqui no trabalho das gurias, que é meio a meio, né? Tipo, é 50% que está usando o ArchiCAD, 50% que está usando o Revit, e ainda não estamos com a qualidade que a gente tem que estar. A gente precisa, né, entender melhor o que a gente está fazendo para fazer com mais qualidade, para saber onde a gente quer chegar. E na sexta, vamos fechar também com a Cristine da Ideia 1, que vai nos dar também um tapa de realidade, assim, também em algumas questões que para nós é tão complementar, né? A gente agora sabe como é importante esse interesse que rola entre esse flerte entre a academia e o mercado de trabalho, e como a gente pode se ajudar, e não o contrário, que era, tipo, cada vez se afastar mais e... é culpa da academia, é culpa do mercado de trabalho. A gente está nos dois, está tudo junto, misturado. Gurias, muito obrigada. Muito obrigada. Fala, Ju. A gente que agradece, Carol. Não, eu só queria complementar que um precisa do outro, na verdade, né? Muito, muito. E é assim, o arquiteto e o engenheiro, um precisa do outro. Poucas pessoas vão ter as duas faculdades como a Paula né, e conseguir administrar tudo isso na cabeça também. Não é uma coisa muito fácil. Sabe quem ganha com isso tudo? Os psiquiatras. Psicólogos e psiquiatras é que estão ganhando, estão levando. Esses aí estão enriquecendo com a pandemia. Vou dizer para vocês. O que mais, gente? Mais alguma coisa? Senão nos despedimos. Foi muito proveitoso. Aqui que busca do conhecimento não tem idade, eu não posso fazer estágio, não me sustenta. Então, óbvio que não sustenta. Eu entendo perfeitamente. E vamos comunicar a todos lá no site quando o nosso artigo for aceito. E todo mundo vai poder ler e a gente compartilha e, né? Show! Super confiante, né, Carol? Mas, claro, é otimismo. Altas expectativas. Até amanhã, gente. Muito obrigada por tudo. Até amanhã, Carol. Obrigada pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço vocês. Um beijão. Beijo. Tchau, até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.